pessoal. Então, vamos dar continuação, né? A continuidade ao treinamento de ontem. Ontem a gente havia conversado muito mais sobre a parte da administração do sistema, mas havia um tópico em específico aqui que a gente não tinha tido tempo, né, de apresentar para vocês. Então, hoje eu quero tomar um pouquinho ainda do tempo da parte que é mais voltada para a regra de negócio, né, de configuração das ações, para conversar sobre o processamento, tá? E explicar um pouco da nossa integração, como funciona hoje com a Conductor, a DOC, né? Hoje o nosso sistema ele depende de alimentação diária, né, de dados oriundos lá do CARDS, né? Sem essa atualização dos dados do CARDS aqui, a gente pode estar cobrando em algum momento aí um cliente de forma indevida, né? Ele pode ter pago a fatura lá e tudo mais. E para garantir que isso não aconteça, né? Hoje o CARDS, ele, a cada momento em que existe uma atualização lá no lado deles, eles fazem uma atualização aqui do nosso lado. Então, de forma instantânea, todo pagamento que entra em loja, por exemplo, já entra no nosso sistema, toda atualização cadastral que acontece em tempo real, ela é replicada aqui para o cobranças. Pelo menos em tese, esse é o funcionamento da integração, tá? E que, claro, isso aí tudo é de responsabilidade, inclusive, da DOC, RPE, né? Não é responsabilidade nossa. O processo do nosso lado aqui, a gente sempre sugere, né, que exista pelo menos uma atualização diária de todos os dados, para garantir que no momento do processamento a gente esteja gerando ações de cobrança para clientes que realmente são devedores, né, e não correr o risco de gerar ação para um cliente que está em dia. Então, a DOC ela nos garante esse tipo de atualização em tempo real. Além disso, a DOC envia sempre um pouco antes do nosso processamento diário, tá? Atualizações da base, né? Para casos como, por exemplo, né, clientes que estão recentemente sendo bloqueados por atraso lá no CARDS, ou clientes que estão recebendo bloqueio jurídico. Então, essas mudanças, né, por bloqueios, por exemplo, elas acontecem sempre na madrugada. E aí a DOC nos atualiza, né, esses dados na madrugada. E é sempre antes do processamento, em virtude de que o nosso processamento diário ele faz algumas validações e gera ações de cobrança com base em como está o nosso banco de dados naquele momento, né? Se o cliente está com uma dívida em aberto e está com 5 dias de atraso e tem lá dizendo assim, olha, dispara um SMS para quem tem 5 dias, nosso sistema vai fazer o agendamento, né? E depois o disparo desse SMS. Então, essa é a lógica em cima desses dois processos, né? Da DOC nos enviar a importação e nós fazermos aqui a geração das ações. E algo que eu acho que já está, imagino que já tenha sido explicado pela DOC aí, né? É que o nosso sistema, ele começa a fazer a cobrança, ele recebe a primeira vez uma fatura em atraso, né? O nosso sistema só recebe depois que é feito esse bloqueio de atraso lá na DOC. Então, com o bloqueio do atraso, a gente recebe os dados do cliente e da dívida dele, e a partir daí, né, a gente vai fazer as ações de cobrança que estão aqui previstas na nossa régua, né? Quando o cliente recebe o bloqueio jurídico lá na DOC, aqui no nosso sistema, a gente recebe uma informação, né, na integração do CARDS que nos sinaliza, olha, esse cliente não está mais com uma fatura vigente e agora ele entrou em CRELI. E este é o saldo total do que ele deve. Uma fatura, o saldo da fatura vencida, né, da última fatura, mais parcelas a vencer que esse cliente poderia vir a ter. Então, a partir do CRELI, né, dessa migração para o CRELI, a gente começa a ter a mais autonomia ainda, tá? Até então a gente poderia só fazer a geração de ações de cobrança, né? E aí agora a gente já consegue fazer as negociações para esses clientes que estão em CRELI. Antes do CRELI, até ontem eu acho que eu mencionei para vocês aqui, né, que aí só pode ser feito parcelamento de fatura lá na DOC. Depois do CRELI a gente já consegue fazer os acordos aqui no nosso sistema.
E aí o controle para migração para perda é configurado aqui no nosso sistema. A geração de eventos contábeis de todos esses clientes que entraram em crédito são gerados aqui, né, os eventos pelo nosso sistema e consumidos pelo módulo regulatório da DOC. Então, é assim que hoje funciona a nossa integração, tá, com a DOC. Tem bem esse... não sei se ficou claro para vocês bem essa diferença, né, do que tem de responsabilidade da DOC, RPE e o que é de responsabilidade aí do cobranças nesse processo de integração, né? Não havendo dúvidas, tá? Eu quero mostrar para vocês aqui só as duas telas que a gente tem para poder fazer esse acompanhamento, tá? Eu tenho uma tela aqui de importação, onde mostram todos os contratos, todos os clientes que foram importados pela DOC para o nosso sistema, e como a gente está vendo aqui, não tem, né, nenhum cliente ainda, nem nenhum contrato, muito fruto ainda de não ter tido aquela... Acho que o pessoal lá da DOC ainda não subiu ainda, né? Não, eles não responderam o nosso e-mail ainda, né? Que é o e-mail que eu enviei ontem, né, com relação à base. E aqui vocês poderiam acompanhar, né? Para ver se tem algum problema no processo de importação, ou se está tudo ok, enfim, fazer algum acompanhamento. Enquanto isso, aqui no processamento diário, tá? É uma tela onde a gente mostra uma série de processos que tem disponível aqui no Cobranças para serem feitas, né? Ações que são, vamos dizer assim, eventos que são realizados no Cobrança aqui de verificação, rotinas, né? Para uma virada de data. Ou seja, na madrugada de ontem para hoje, né? O nosso sistema pode processar, né? Pode ser configurado para isso. O ambiente de vocês aqui não está com a configuração automática, né? De processamento, então não processou. Mas se tivesse, né, de ontem para hoje a gente processaria e analisaria a situação da base para gerar ações de cobrança de acordo com as configurações. E passaria por uma série de etapas, tá? Que eu vou até deixar mais claro para vocês aqui, processando um dia, tá? Esse ambiente de homologação aqui, como ele não tem nada, né, vai ser muito rápido, ó, já acabou, inclusive, ó, levou menos aí de 10 segundos, né? Então, tem uma série de etapas aqui que o nosso sistema percorre, né? Série de validações que são feitas. E aí eu vou dar um exemplo assim bem simples aqui para vocês, tá? Tem uma etapa aqui no início que é a bloqueios validade, né? Onde o nosso sistema ele verifica, né, quais são os clientes que possuem algum bloqueio com validade, e aqui bloqueio eu chamo bloqueio de cobrança, né? Então, em algum momento, o cliente recebeu lá um bloqueio de não ser negativado até o dia 28, né? Ou melhor, até o dia 27, ontem, né? Aí chegou hoje, dia 28, o cliente já passou pela data do dia 27, ele já poderia ser negativado novamente, esse bloqueio cai, né? E essa etapa ela faz exatamente isso, ela retira o bloqueio do cliente, né? Expira o bloqueio para permitir que nas etapas seguintes aqui a gente possa fazer alguma ação de cobrança no cliente. Outras validações que a gente faz aqui com relação à quebra dos acordos, né? Então, tem várias validações que são feitas e uma delas aqui, ó, acordos não cumpridos, acordos cancelados, né? Se houve alguma quebra da negociação, então eu tenho que voltar a cobrar esse cliente, eu libero a situação dele, eu finalizo aqui o acordo, né? Caso, ó, ele tinha que pagar essa parcela do acordo até hoje, não pagou, amanhã já volta a ser cobrado. Então, essas lógicas são todas feitas aqui até chegar no ponto que é a estratégia aqui, ó, estratégia geração, que é onde a gente gera as ações de cobrança. E tem também o gatilhos aqui, ó. São as duas automações que nós temos que geram ações de cobrança. A gente vai entrar mais no detalhe na sequência ainda. Mas nessas etapas aqui é onde acontece o agendamento das ações de cobrança. Tem ali adiante aqui processo de verificação das negativações, né? Se o cliente pagou, o nosso sistema dá um start aqui na baixa do registro junto ao birô. Então, essa é a sequência que acontece aqui nesse processamento diário, uma série de validações em várias etapas aqui que o processamento percorre para garantir, né, que as ações que estão ali parametrizadas sejam executadas. Então, esse era o intuito de apresentar para vocês aqui um pouco, né, nessa parte inicial do treinamento, o papel, né, dessa rotina de processamento que nós temos aqui, que executa diariamente no sistema.
Então, tudo que envolve aí, né, a parte de negativação, ela é bem dependente do processamento, tanto para agendar uma negativação como para baixar o registro, né? A destinação para as assessorias, né, essa geração de lotes aqui, ela é feita somente no processamento, não regera um lote para assessoria. Agora, no meio da tarde, se você quisesse mandar um cliente para assessoria, ele só iria para a assessoria amanhã, né? Eu não tenho essa disponibilização imediata de novos clientes para as assessorias, sempre na dependência desse processamento diário. Então, tem algumas etapas que têm essa dependência. Tranquilo por enquanto? Tranquilo. Então, quanto ao assunto do processamento aqui, eu encerro ele, tá? E a gente passa, então, para o tema que a gente tem previsto para hoje, tá? Que é o cadastro das ações de cobrança e dos modelos de e-mail, SMS, né? E outras ações de cobrança. O módulo que a gente vai navegar agora, tá? Não é mais nem a administração, nem o processamento, vai ser o módulo recuperação de crédito, tá? Mas eu vou fazer, tá, alguns ganchos, sim, com o módulo de administração, porque determinadas ações de cobrança, elas dependem de parceiros externos e eu dependo de um cadastro prévio desse parceiro lá no módulo de administração. Então, por esse motivo, eu vou abrir uma janela no módulo administração e vou abrir também a do recuperação de crédito. Nessa janela aqui, né, do administração, e depois vou acessar esse menu canais aqui, tá? E trabalhar um pouco em cima de alguns desses canais. Enquanto isso, no módulo recuperação... Eduardo, Oi? só uma dúvida. Nesse caso aí, quando você fala do parceiro, seria quando a gente passar pelos escritórios de cobrança, certo? Não, eu falo parceiro é qualquer outro fornecedor que possa atuar nesse processo de cobrança, como, por exemplo, para disparo de SMS, o meu sistema ele não dispara SMS direto para o celular do cliente. Eu tenho aqui integrações com brokers de SMS que fazem esse disparo, né, que são especialistas em disparar SMS. Então, você tendo uma conta num broker, né, eu consigo me comunicar com o broker e dizer, ó, tem que mandar este texto para esse número de celular, né? Então, essa é a lógica de ter um parceiro externo, né, para fazer o disparo de SMS. Disparo de e-mail, eu dependo de um servidor de e-mails. Para negativar, eu dependo do SPC Brasil, do Boa Vista, do Serasa, né? E também tem o parceiro que é a assessoria de cobrança, né, que poderia atuar aí nessa frente específica, tá? Então, quando eu chamo parceiros, eu posso falar de qualquer um desses aí, né, que é o que a gente tem disponível hoje aqui nesses canais aqui, ó. Tem também discador, né? Enfim, são vários outras ações, não somente o encaminhamento para as assessorias. Entendi. Beleza, obrigada. E aqui na configuração, então, do módulo recuperação de crédito, tá? O primeiro dos cadastros que eu quero mostrar para vocês aqui é o cadastro das ações de cobrança. Hoje, tá, eu tenho 8 tipos de ações de cobranças aqui disponíveis, tá? Na tela de filtro aqui já retorna aqueles que estão cadastrados, é só um exemplo, né? E eu vou clicar para adicionar um novo, para que a gente possa demonstrar um pouco o funcionamento da tela e as diferenças entre os tipos, tá? Aqui existentes. Hoje, uma ação de cobrança, ela existe para gerar alguma atividade, tá, de cobrança em cima do cliente. Então, ela tem aqui dentro desse cadastro algumas características desta ação. Em algumas dessas ações, as características são muito mais dependentes aqui dessa tela do que outras, né? Por exemplo, tudo que envolve a geração, né, de mailing, né, para uma cobrança interna, né, para um discador, aqui tem alguns controles bem básicos na tela da ação de cobrança, depende de outras telas. Assim como, por exemplo, o encaminhamento de cliente para escritórios de cobrança terceirizados. Aqui é um cadastro bem básico e tem uma tela específica de destinação que está toda a parte mais de regras, né, de como a gente vai distribuir a carteira entre os escritórios. Já na negativação,
né, no processo de negativação ou de disparos aí de e-mail SMS, aqui nesse cadastro, nessa mesma tela aqui, tem basicamente quase toda a regra que envolve, né, o processo de negativação ou disparo de e-mail SMS. Então, dependendo da ação, essa tela ela é muito mais, vamos dizer assim, dependente, né, o processo de disparo das ações é muito mais dependente do que de outras, tá? Então, eu vou mostrar aqui os tipos, tá? E vou mostrando as diferenças do que tem em cada uma delas no cadastro e o link, né, lá com o cadastro de canais, tá? A primeira das ações que eu quero falar aqui para vocês é a ação do tipo contato. A ação do tipo contato, ela é responsável por agendar uma tarefa no nosso sistema. Então, hoje, nas telas, quando você olhar lá o conceito de tarefa, refere-se a um agendamento feito de uma ação do tipo contato. E essas ações do tipo contato geram tarefas para que, posteriormente, um usuário possa vir e efetivar essa tarefa. Essas tarefas, normalmente, são contatos com o cliente, né? Ligações, por exemplo, que podem ser agendadas pelo nosso sistema. Então, eu não dependo de, vamos assim, de muitos processos para fazer aqui o agendamento dessas ações de cobrança. Claro que tudo vai depender de como vocês pretendem fazer essas ligações. Se vocês querem envolver algum discador para fazer esse disparo das ligações, pode ser que não tenha muita dependência de fazer agendamento posteriormente dessas ações do tipo contato, porque hoje, lá no cadastro do discador, que a gente tem aqui no módulo de administração, ele pode funcionar independente de existirem tarefas agendadas no nosso sistema. Tem clientes que gostam de fazer o agendamento, né? E que lá na configuração do discador pede para que peguem todas as tarefas agendadas. Tá? Então, tem dois cenários. Hoje, vocês têm o intuito de gerar, né, para a equipe interna um mailing para jogar dentro de um determinado discador? Sim, a ideia é gerar o mailing, né? Por enquanto a gente vai trabalhar apenas com uma assessoria, né? E acredito que vai, assim, como vai ser poucos clientes, porque a gente ainda vai estar dando entrada ainda nessa parte do envio dos cartões, ainda vai ter o tempo aí que os clientes vão começar a entrar em parte de cobrança e tudo mais. Então, eu acredito que vai ser poucos clientes nesse início, né? Mas a ideia é do sistema gerar um mailing, né, para a assessoria poder colocar lá no discador. Tá, mas agora, aí para deixar claro aqui, né? Quando eu falo da ação do tipo contato, eu estou falando de um mailing para ser gerado por uma equipe interna. A assessoria não tem nenhuma relação, tá? O escritório de cobrança terceirizado, né, ela vai receber um outro mailing, vamos dizer assim, tá? Que vai ser o mailing específico das ações do tipo assessoria. Certo. Na ação do tipo contato, se eu quiser cadastrar, se eu tiver interesse em cadastrar para que uma equipe interna, um time interno, faça a ligação, né, para os clientes, talvez numa fase inicial de atraso, algo nesse sentido. E se essa geração das ligações vai ser um processo automático de efetivação, com o discador envolvido, ou se nessa fase inicial, né, nessa faixa de atraso inicial, onde os operadores internos vão atuar discando para os clientes, vai ser feito algo automatizado ou manual, né? O que vai rodar nessa operação inicial. A ideia é a gente conseguir automatizar tudo, né? Que quem vai fazer essa parte aí do discador vai ser a Smart NX. Uhum. Aí eu acredito que ela consiga aí, acho que precisando de alguma informação, né, conseguir trocar esses dados aí com o cobrança para ter essas informações para poder. Hoje a Smart NX elas já tem uma integração com a gente, então é algo que facilita, né?
para a entrada da Maravilha. operação é mais fácil, né? Trabalhar com Facilita, já abre um sorriso já. Aham. Porque se fosse qualquer outro discador, aí tem que ver layout de arquivos a serem transferidos para lá, né? O que de informação eles precisam para poder gerar e efetivar o mailing, como eles vão consultar esse mailing aqui, se a gente vai mandar um arquivo, se eles vão buscar aqui a informação. Já a Smart NX, ela tem um modelo pré-moldado, né? Já da integração conosco. Inclusive, eles estão até evoluindo a integração, então pilotando em um determinado cliente para que seja modificada um pouco a integração, tá? O que deixaria menos dispendioso, tá? Principalmente o processo de manutenção. Hoje, em algumas operações, em virtude da configuração ainda ser um pouco mais complexa, dá muito trabalho de suporte, tanto do nosso lado como do lado da Smart NX, e a gente está tentando fazer algo mais, vamos dizer assim, que dê menos trabalho para nós e que seja mais fácil para o nosso cliente também configurar. Então, é por aí que a gente está ainda avançando nesse piloto, né? Mas eu acho que em breve aí já vai estar em produção e quando vocês entrarem aí provavelmente já vai se entrar nesse novo modelo aí, né, de integração. E se a gente fosse seguir por esse caminho, até para mostrar para vocês aqui, né, a ação de cobrança do tipo contato, ela depende aqui, né, do cadastro de identificação, a situação, né? Aí tem cadastros mais acessórios aqui de identificação de cor e ícone que vai apresentar essa ação de cobrança lá no cadastro do cliente. Hoje nós temos uma tela do cliente onde tem um histórico de todas as ações feitas e essa cor e esse ícone aqui escolhidos, eles vão refletir lá. Se você não preencher, né, o campo ícone, por padrão, nós vamos colocar lá, né, o ícone específico do tipo da ação. Hoje o tipo contato tem um ícone que é um telefone. Né? Hoje a ação do tipo SMS tem um ícone que é uma caixa de diálogo. Né? Então, dependendo da ação de cobrança, existem alguns ícones pré-prontos que vocês podem já fazer uso deles sem necessidade de preenchimento. Aqui é um campo bem acessório, né? Muito mais uma questão de identidade visual, com o tempo vocês vão se ambientando. Hoje eu nem consigo mostrar para vocês esses campos porque não temos nenhum cliente nem importado. Mas essas... Eduardo, eu cheguei a falar com o Felipe, né, referente a alguns clientes para ele gerar, né, para subir, para facilitar na parte da nossa apresentação. Aí ele falou que ele estaria vendo, ele falou que até mandou um oi para você, um bom dia. Eu respondi esse bom dia dele, mas eu não tive mais retorno desde então. Ah, tá. É que pela manhã eu estava em treinamento, tá? Então, quando eu respondi, talvez fosse... Eu não vi ali horários, tá? Que ele me mandou isso aí. Eu respondi para ele ali no meu intervalo de almoço, que foi o tempo que eu tive aqui para poder ver. Eu estou, em paralelo ao treinamento de vocês, eu estou implantando também em outro cliente, então acaba que minha agenda não está disponível aí qualquer horário do dia para poder dar uma resposta mais rápida, tá? Mas assim como eu estou dando treinamento para vocês agora, tem gente aqui me mandando o WhatsApp nesse momento, eu não vou conseguir responder, né? Então, aí, assim que ele responder alguma coisa ali para a gente pode olhar, mas é algo que eles já estão acostumados, tá? A fazer em outros clientes aí, é só realmente entender o que ele precisa de ajuda. Certo. E aqui, tá? Esses campos que eu falei até o momento, né? Esses primeiros campos, eles vão aparecer em todas as ações de cobrança, tá? E aí, a partir aqui de baixo, a gente já tem algumas que são específicas para essa ação do tipo contato, tá? Aqui, antes até, né, de mostrar essas outras, tem aqui esse permissão, que tem dois checkbox, né? Usar na API e a permissão manual. Manual é o uso individual de agendamento e efetivação dessa ação de cobrança. E enquanto o API é liberar que essa ação possa ser efetivada por API, né, por uma integração.
Então, se vocês precisam, né, por exemplo, ó, vai funcionar com a Smart NX, né? Hoje é fundamental que esse campo esteja preenchido aqui, né, o API manual, para dar liberdade da Smart NX poder devolver toda a tabulação que você faz lá no sistema deles, né, devolver aqui para o nosso sistema. Então, é importante, né, que estejam marcados aqui nessa integração com a Smart. Os demais campos aqui, eles não vão ser relevantes, tá? Para a nossa integração com a Smart, a nova, pelo menos, tá? A atual, a gente usa um desses campos aqui, mas eu acho que vocês já vão entrar na nova, então bastaria aqui, né, preencher esses campos acima, os demais campos aqui de regras e outras configurações aqui que são específicas para quem tem discador, tá? Elas não vão ser tão relevantes nessa nova integração com a Smart, visto que esses campos são usados por outros tipos de integração com discadores. Então, esse é o primeiro dos tipos, tá, que eu tenho para mostrar para vocês aqui, que é o das ações do tipo contato. O que envolve aí, né, o processo de discador que é por fora da ação aqui? Só para mostrar, lá no módulo, então, administração, voltando, né, no módulo administração, só que no menu canais, aqui tem um cadastro específico de discador, onde a gente pode preencher aqui, né, e dizer, olha, eu quero botar aqui a integração com a Smart NX, para ela ser automática, né, e aí tem alguns dados que devem ser preenchidos aqui. E o mais importante é preencher essa geração dos lotes aqui, né. E hoje a gente tem um padrão, tá, na integração com a Smart NX, então a gente ajuda vocês a fazer o preenchimento dessa configuração, porque qualquer cadastro que não seja feito nos conformes aqui, né, pode ter um impacto depois na geração do mail. Então, basicamente, o que a gente faz aqui é a identificação aqui sempre a nível de cliente, tá? Que eu vou olhar o cliente como um todo e também olhar as tarefas agendadas para gerar o mailing. E olhar o cliente como um todo diz o seguinte, né? Olhar a situação dele, né? Olhar os parâmetros do cliente, né? Olha, ele está com X dias de atraso, então eu vou olhar o atraso do cliente para gerar o mailing. Vou olhar, por exemplo, alguma outra condição, né? Vamos considerar aí, sei lá, o valor em atraso, se ele tem uma escoragem, né? Se ele está, enfim, vinculado a um produto ou a outro, e daí assim por diante. A gente tem hoje algumas regras, né, que a gente pode utilizar e ficam aqui embaixo. Deixa eu até mudar aqui para mostrar esse outro aqui, ó. Que a geração das listas, né, elas têm essas regras aqui, ó, que eu posso usar qualquer um desses critérios, tá, aqui disponíveis para fazer a distinção dessa minha carteira. Então, estava dando aí alguns exemplos, né? Aqui tem todos os campos disponíveis, né? Ah, o cliente não pode estar em assessoria, não pode ter acordo, aí não gera o mailing. Então, aqui tem como a gente definir isso. Na nossa integração com a Smart, nesse novo modelo, a gente leva isso em consideração. Define-se aqui quais são os mailings, porque vocês vão precisar preencher esses mailings também no lado da Smart NX, né? Fazer o vínculo, né, com esses mailings e gerar as campanhas lá para que essas descagens aconteçam. Então, essa é a lógica aqui em cima desse campo, né, nesse cadastro, né, de discador. Aí, voltando, tá, ao cadastro das ações de cobrança, mostrar para vocês também as demais ações que a gente tem aqui. Eu vou passar agora para as ações que são automáticas, tá, de e-mail, SMS e carta. Tanto e-mail, SMS quanto carta são ações mais, vamos dizer assim, com início, meio e fim bem claros, tá? Na ação do tipo contato, eu agendo para posterior efetivação de um usuário. E o usuário, se não efetivar, vai deixar a tarefa lá permanentemente agendada. Já nas ações de e-mail, SMS e carta, eu agendo para que seja posteriormente disparado, né? E que depois do seu disparo, né, finaliza ali o processo dessa ação de cobrança. Então, ações de e-mail, SMS e carta, diferentemente do contato que gera uma tarefa, né, essas ações automáticas elas geram um evento, que eu chamo aqui no sistema. E esse evento, assim que é agendado, né,
ele fica somente aguardando algumas regras que a gente tem aqui nessa tela para garantir o disparo. Tá? Um dos primeiros campos que a gente tem aqui, tá, que não tem, por exemplo, na ação do tipo contato, é esse campo de aprovação. Como é uma ação mais automática, eu poderia colocar uma trava, né, e dizer aqui que depende, para fazer o disparo da ação, depende de uma aprovação prévia de um usuário. Então, a cada ação de cobrança gerada cairia numa fila, né, para ser aprovado o disparo do e-mail, aprovado o disparo do SMS. Né? Então, mesmo que você tenha definido uma regra automática, você aguarda pela aprovação para que aí sim você faça o disparo. Caso contrário, né, o disparo sairia automaticamente, né, tendo ali só o campo aprovado, a aprovação automática. Um custo aqui, né, o controle é muito simplista, tá? E digo isso já para não criar uma expectativa mesmo em relação a essa parte de custo. Nosso sistema, ele gerencia, tá? Ele pode gerenciar o custo que você está tendo com determinada ação de cobrança, tá? Não quer dizer que a gente vai cobrar de vocês por ação de cobrança, nada disso. Aqui é um cadastro onde você vai preencher e vai dizer, olha, para disparar e-mail eu tenho um custo de 1 centavo por e-mail disparado, 5 centavos por SMS disparado, R$2 por cliente negativado, contrato negativado. Então, conforme a gente vai agendando eventos e disparando esses eventos, eu consigo mensurar o custo que você está tendo com determinada ação de cobrança. Só que aqui esse campo ele é simplista, porque na verdade eu não trabalho, tá, com nenhuma, vamos dizer assim, com uma terceira casa decimal. Hoje a gente se limita só um valor mínimo a 1 centavo, né? E a gente sabe que, principalmente nessa compra de pacotes de SMS, às vezes os brokers eles fazem, né, um acerto onde, por exemplo, olha, se tu começar a disparar mais de 10 mil SMS, eu baixo o teu custo para 4 centavos e meio, para 4,3, 4 centavos, ponto 3, né? Seria 0,4, né? Aí a gente não tem essa terceira casa aqui, ó. O valor mínimo que a gente aceita é 1 centavo. Além disso, eu não tenho também nenhum controle em cima de faixas, né? Olha, tu já disparou dentro desse mês 10 mil SMS, que aí o valor era 4 centavos e meio, e agora baixou para 4 centavos e 3, né? Porque tu está disparando mais de 10 mil SMS. Eu não tenho esse tipo de configuração para ter uma variação de acordo com o consumo, né? Então, por esse motivo que eu chamo aqui que o nosso controle de custos ele é ainda bem simplista, tá? E é opcional, você não precisa estar preenchendo. Depois tem a questão dos disparos, tá? Tudo isso que eu estava mostrando aqui, eu estou citando o e-mail, de vez em quando eu cito SMS, tá? E ele serve realmente para os dois, tá? Não muda nada do e-mail para o SMS até o momento. Agora, aqui no controle, mesma lógica, tá? Tanto para e-mail quanto para SMS, eu posso definir que os disparos dessa ação de cobrança que eu configurei aqui só aconteçam em dias úteis, ou aconteça em dias úteis e sábados, né? Ou todos os dias. E por que eu teria esse controle aqui do envio? Porque você pode desejar, né, que o cliente, quando fizer uma negociação com uma assessoria, num sábado, por exemplo, ou fizer uma autonegociação, daqui a pouco vocês disponibilizam aí um aplicativo de celular para o cliente fazer negociação no nosso sistema. Ele vai acessar o aplicativo, vai fazer lá as simulações e toda hora o teu aplicativo de celular vai vir conectar aqui na nossa API e a gente vai devolvendo os valores. E quando é efetivado, por exemplo, um acordo num domingo, tu quer que o disparo do e-mail aconteça de imediato. Então, a gente teria um cadastro de e-mail que diga que dispara todos os dias a qualquer horário, por exemplo. Beleza. Agora, para e-mail de cobrança, ou SMS de cobrança, tu poderia criar um cadastro de ação de cobrança bem específico, que diga, olha, isso aqui é só para uso nos disparos das ações de cobrança, na régua. Então, se o cliente estiver, né, com atraso, né, e atingiu ali aqueles 5 dias de atraso num sábado, num domingo, você pode optar e dizer assim, olha, não quero fazer o disparo em um dia não útil. Eu agendo, mas o disparo só vai acontecer no próximo dia útil.
Então, ó, dispara SMS com 5 dias de atraso. O 5º dia é um domingo, então vamos agendo no domingo, mas o disparo só acontece na segunda. Tá? Então, essa é a lógica em cima desse controle aqui, para garantir que você não faça uma ação de cobrança indevida, né, em cima do cliente. Também eu tenho um controle em cima dos horários. Eu posso fazer alguma limitação aqui de horários, tá? Para impedir que essas ações de cobrança sejam realizadas fora do horário comercial, mesmo que seja num dia útil ou sábado. E ainda tem um intervalo de checagem, que eu posso colocar aqui um prazo, né, para que o sistema fique varrendo, né, a base à procura de novos e-mails, novos SMS para serem disparados. Então, mesmo que você configure para que o agendamento das ações de cobrança seja via régua no processamento diário, em um determinado momento você pode ter configurado lá uma mala direta e dizer, quero disparar agora 10 mil e-mails, né? Só que o disparo não acontece de imediato. Quando você roda a mala direta, o sistema vai lá e agenda o evento dos e-mails, agenda o evento do SMS, né? E deixa lá na fila para fazer o disparo. Tá? E esse disparo ele só acontece depois dessa verificação que eu cadastrei aqui, né, de 10 minutos. Então, a cada 10 minutos a gente varre a base para ver se existem, né, novos agendamentos feitos, e existindo a gente já se comunica com o broker de SMS ou com o servidor de e-mails. Essa é a lógica em cima dessa parte de controles aí, né? A gente tem definição de quais dias eu disparo e-mail, SMS, quais horários eu disparo, e de quanto em quanto tempo é feita uma conferência para ver se existem novos agendamentos, né, para serem disparados. E para finalizar aqui o cadastro desse campo de ação para e-mail, SMS e carta, né, eu tenho aqui essa marcaçãozinha aqui, onde eu, no caso do e-mail, seleciono qual é o servidor de e-mails que a gente vai utilizar, e pode também colocar aqui, né, o nome do remetente e o e-mail do remetente, né, onde vai garantir que o nosso sistema, quando se conectar no servidor de e-mails de vocês, né, a gente tenta te fazer o disparo por esse endereço aqui, tá? Mesmo que a autenticação seja por um usuário e o disparo seja por outro, não tem problema. Mas se for o mesmo, é mais fácil, tá? Isso no e-mail. Aqui o que a gente tem de distinção para o SMS é que no SMS eu seleciono o broker de SMS, que hoje aqui nesse exemplo está cadastrado a TWW. Lá nesse cadastro tem mais definições sobre a conexão, né, com a TWW. Eu vou até mostrar para vocês para esses dois cenários aí, tá? Tanto a nível de e-mail quanto SMS, no módulo administração canais, aqui a gente tem cadastrado o servidor de SMTP de vocês, que aqui tem, no caso, um cadastro de teste, né? Mas que vocês deveriam preencher aqui esse cadastro para garantir que a gente consiga se conectar no servidor de vocês, né? E disparar e-mails como se fosse um usuário interno para os clientes, né? E aí a gente vai fazendo aqui, nesse cadastro aqui, basicamente é um cadastro mais técnico, né? De cadastrar o servidor, porta, os protocolos ali, SSL e TLS, né? E ainda a parte da autenticação com o servidor. E ainda tem aqui, né, um botãozinho para a gente dizer assim, ó, quero disparar um e-mail teste e fazer um teste e verificar se a configuração está ok. Outro ponto importante é aquele campinho chamado ambiente, que quando estiver em homologação, significa que o nosso sistema não vai fazer disparo nenhum de e-mail. A gente só faz de conta. A gente simula que aconteceu o disparo, mas não faz efetivamente o disparo. Já o produção, ele sempre vai tentar fazer disparo, mesmo que o servidor que você esteja configurado aqui não seja um servidor de produção, ele tenta fazer o disparo no que foi configurado aqui no servidor. No caso do SMS, aí depende dos brokers cadastrados, né? Aqui a gente está vinculado ao TWW nesse teste, né? Mas a gente tem outros tantos brokers aqui já integrados, ó. Então depende do que vocês querem utilizar. Alguns exigem usuário e senha, outros exigem outros tipos de autenticação, e aí você deve preencher de acordo com a exigência de cada fornecedor. Ó, no caso do Salesforce aqui tem um pouco mais de cadastro e assim por diante.
Por enquanto está tranquilo aqui essa primeira parte dos cadastros, de ter navegar tanto na administração, como também depois lá no módulo recuperação de crédito. Sim, por enquanto tá tranquilo. Beleza. Aí, para finalizar aqui, né, a parte de carta, ela tem uma leve diferença entre e-mail e SMS. Tá? Na carta, todos os cadastros anteriores são verdadeiros, né? Servem igualmente para qualquer um dos 3 tipos. Só que aqui na parte do envio, né, e esse controle aqui, não se refere a disparo de carta, tá? Porque eu não tenho uma integração hoje com os Correios, nem com nenhum outro fornecedor aí para fazer o disparo da carta. Eu só mandar dizendo assim, ó, quero que gere uma carta nesse formato, manda aí. Hoje eu não tenho. Hoje o nosso sistema gera lotes para que eles sejam baixados e que aí sim você faça o disparo de carta, né, para um outro, enfim, um outro serviço, né, por fora da cobrança. E aqui, o controle do envio é só realmente a geração dos lotes, tá? Então, quando eu digo aqui que eu quero que seja gerado o envio aqui, né, seja todos os dias úteis e sábados, significa que a geração de carta, né, ela pode acontecer em qualquer um desses dias aí, né, de segunda a sábado. E aí os horários ali é a mesma lógica lá do disparo do e-mail, né? Só que não vai ter disparo de novo, né? Só a geração do lote. E o intervalo de verificação. Na parte final aqui, o que diferencia, né, a carta das demais ações de cobrança é que a gente tem essa seleção do nome do arquivo, né? A composição do nome do arquivo das cartas. A gente gera a carta sempre em formato PDF, tá? No caso dos e-mails, SMS, lá, tudo é comunicação com algum broker, algum parceiro externo, né, que vai fazer o disparo. No caso da carta, a gente vai gerar, né, um PDF e dentro do arquivo zipado, que envolve todos os PDFs, nós geramos também um arquivo CSV, onde tem a identificação do nome do arquivo e a identificação dos dados do cliente, né, para poder fazer a etiquetagem dessa carta. Então, se você precisa, por exemplo, envelopar e colocar os dados do cliente, né, nesse arquivo CSV aqui, a gente encaminha os dados do cliente, né, vinculado ao nome do arquivo PDF gerado. O nome aqui você pode criar em uma dessas 3 opções, né, só um sequencial, ou começa com CPF, ou CNPJ do cliente, mas sequencial ou código, e aqui o separador dos registros, né, dentro desse CSV. Hoje o CSV ele pode ter qualquer um desses tipos de separadores aqui, né, e aí você define exatamente qual é o separador que você quer trabalhar. Alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo. Então adiante aqui, tá? Outras ações que a gente tem disponíveis aqui. Campanha. Também gera um evento, assim como as outras ações. Também tem uma característica aqui de cadastros, telas, muito parecida com a anterior. A gente já viu aí em e-mail, SMS e carta. Só que a campanha aqui, ela significa que eu estou cadastrando uma ação para gerar, né, uma espécie de uma boletagem em massa. Tá? Antigamente, quando não tinha aquela questão de registrar todos os boletos, né, você podia emitir boletos sem registro, o sistema ele era bastante utilizado, tá, pelos nossos clientes para fazer essas boletagens, né? Mandava um monte de boletos para o cliente lá e ele pagava qualquer um deles ali, a gente conseguia rastrear, né, a vinculação e ativar um acordo. Agora, né, com essa cobrança, né, obrigatória, né, e o registro obrigatório, na verdade, né, dos boletos, acaba que a boletagem ela se transformou, ela deixou de ter um caráter mais massivo de chegar lá no cliente, né, na casa do cliente, um monte de boleto para o cliente pagar, né? E agora se tornou algo mais fácil de ser gerido, né, e automatizado. Então, você encaminha, né, para o cliente, por exemplo, as condições que ele tem para pagamento, pode ser via texto, via mensagem, o que seja.
ou um link, né? E aí o cliente vai lá e dá o de acordo para alguma dessas condições propostas, né? E aí, em cima dessas condições, já com a anuência do cliente, a gente pode gerar boleto e tudo mais. E nessa tela, tá, já que eu expliquei o todo em cima da campanha, né, nessa tela aqui a gente vai configurar basicamente, né, em que momento, não é que eu faço o envio, né, das campanhas, mas em que momento eu gero essas campanhas. Ele tem ali o controle definindo, né? Ó, se vai ser só dias úteis e sábados, ou se vai ser todos os dias, ou se vai ser só nos processamentos, né? Então, toda vez que o sistema processa, eu valido, né, os eventos de campanha agendados e vou lá e gero a campanha, né? A campanha de negociação. Então, tem todas essas possibilidades. Depois, o processo de encaminhamento para as assessorias é um cadastro extremamente simples aqui do nosso lado. Nosso lado, eu digo, nessa tela aqui, tá? Nessa tela em específico, é só dizer assim, ó, quero poder encaminhar clientes para as assessorias. E pronto, só esses campos que já tem em quase todos os outros cadastros. O que tem mais diferenciação aqui, que tem mais controle, né, é realmente a parte de negativação. Hoje eu tenho 2 tipos de negativação distintos aqui, tá? Eu separo o que é negativação no Serasa, que é uma negativação muito mais voltada, né? O Serasa está querendo abordar, assim, atender varejo, tá? E está querendo atender cada vez mais pessoas físicas, né? Mas o Serasa, ele é muito utilizado normalmente, né, para cobrar mais pessoa jurídica, né? E claro, quando você tiver necessidade, sim, cobrar uma pessoa física. Mas logo no início, na concepção, nós deixamos o conceito bem separado, tá? Onde o SPC Brasil, Boa Vista, a gente usa o tipo SPC e é mais voltado para o varejo, enquanto o Serasa era mais ou instituição financeira ou PJ. Mas, em termos práticos, tá? O que muda aqui só é layout. Tá? Tanto o Serasa ou o tipo SPC, eles vão gerar o que a gente chama de uma restrição. Tá? O processo, então, de negativar um cliente. E uma restrição ele tem um controle um pouco mais complexo que, por exemplo, as tarefas ou os eventos. As tarefas lá eu agendo para que posteriormente alguém efetive, né, e faça a tabulação do contato. Já nos eventos, eu vou lá, agendo para disparar já na sequência, né? E na restrição, eu agendo, eu encaminho para o birô processa, devolve um retorno, eu mantenho o cliente negativado até que seja feito um pagamento para que eu starte o processo de exclusão também, que é semelhante ao de inclusão, né? Eu tenho que me comunicar com o birô processar o dado e me devolver uma informação de sucesso para que aí sim seja finalizado esse ciclo de negativação. Então, para ter todo esse controle, né, para ficar acompanhando e validando diariamente se o cliente já pagou, já negociou e que deve ser mantido como negativado ou não, né, a gente tem um controle bem à parte. Então, tanto no tipo SPC como no tipo Serasa, nós geramos as restrições na base e elas têm essa característica. Aqui embaixo, tá, eu vou pular um pouco os campos aqui, ó, mas aqui embaixo, ó, no caso do SPC, né, eu tenho aqui embaixo essa lista de configurações que eu vou vincular a um canal. Esse canal aqui é um cadastro lá da administração, semelhante ao que a gente já viu ali de e-mail e SMS, né? Mas é um cadastro lá na administração onde eu vou definir o layout que eu vou negativar. Então, é aqui, né, que a gente vai definir se há negativação no SPC Brasil, no Boa Vista, ou até mesmo em algum desses intermediários que tem por aí, de CDLs, associações comerciais, que dependem, né, de um layout diferente do que Boa Vista e SPC Brasil trabalham. No caso do Serasa, tá, já fazendo aqui o exemplo do Serasa, a tela é idêntica, né? Só muda aqui uma identificação ou outra, né? Mas também depende de uma configuração de canal. E lá no Serasa eu tenho o layout tanto do PFIN quanto do REFIN. REFIN para instituições financeiras, PFIN para o varejo. E lá no módulo administração, vou mostrar para vocês aqui que eu tenho canal de SPC, canal de Serasa. No canal do SPC aqui eu posso selecionar qualquer um desses 6 layouts aqui,
Eu tenho para negativar direto no SPC Brasil, negativar direto no Boa Vista, ou usar intermediários para negativar num desses dois birôs. Hoje, Sofos, CDL do Rio, Sofos, CDL do Rio e o CDL de Porto Alegre, os três aqui, eles negativam no Boa Vista, usam a base de dados do Boa Vista, servem como intermediário para fazer esse processo. Já o CDL de Santa Catarina usa o SPC Brasil, é um intermediário do SPC Brasil, que usa um layout próprio também. Então, existem essas características aqui em cima do processo de negativação. Hoje, vocês já têm contratado algum birô para fazer negativação? Utilizaremos o Boa Vista. Tá. Então, eu vou me ater mais aos exemplos do Boa Vista, tá? Vou até mostrar rapidamente aqui o Serasa, né? Só para mostrar que tem um layout aqui, que dá para você selecionar entre PFIN e REFIN, que diferencia um pouco aqui o que vai ser selecionado a nível de natureza e tudo mais. Mas eu vou focar muito em apresentar para vocês, então, né? E deixar já configurado o Boa Vista. Né? Tá bom. Até já vou aproveitar. Hoje, Serasa, sim, não vão fazer nada, né? Já vou até inativar, então, esse cadastro de teste que tem aqui de Serasa. Deixar só aqui. Até o momento, não. Até o momento só seguiremos com Boa Vista mesmo. Tá. No caminho, né, pode ser que mude. Claro. Vou já deixar esse cadastro pronto aqui, tá? Não digo totalmente pronto, né? Mas vamos lá, vamos deixar ele já encaminhado. Hoje, a negativação do Boa Vista, vocês vão utilizar algum CDL intermediando ou vai ser direto no layout Boa Vista mesmo? Acredito que esteja no direto. Layout direto com Boa Vista, mas essa informação eu não tenho certeza, tá? Hoje vocês têm convênio com algum CDL, alguma associação comercial ou não? Não. Tá. Nesse caso, eu acredito, tá, que a gente possa utilizar aqui esse layout Boa Vista. Depois, quando vocês pegarem mais informações do birô, né, a gente pode validar isso, né, e ter certeza aqui do que deve ser preenchido exatamente. No Boa Vista, layout padrão Boa Vista, né, deve ser colocado aqui um nome de informante, seria algo nessa linha aqui, né? E ainda ter um código do cliente, que esse aqui é o código de identificação de vocês junto ao Boa Vista. No campo código do associado, esse aqui, até como a própria ajuda aqui mostra, tá? Hoje ele serve somente para caso de múltipla negativação, de múltiplos associados, tá? Ou seja, no mesmo arquivo você negativa para o teu CNPJ, pela conta, né, do teu CNPJ raiz, mas também pelas filiais. E aí pode ter clientes vinculados às filiais e que você queira negativar em CNPJs distintos, tá? E que seriam, no caso, contas, né, ou códigos de associados distintos. Só utilizar aqui se realmente vocês vão precisar. Caso contrário, pode deixar aqui em branco, tá? Depois, o Boa Vista hoje ele permite que vocês gerem as notificações por e-mail e SMS, antes mesmo de fazer uma notificação por carta, né? Até onde eu saiba, aí, os birôs sempre orientam, né, para que vocês tenham, né, uma forma de notificar o cliente e que, caso queiram atuar de forma digital, né, tudo bem, mas que tenha uma saída aí nessa esteira de negativação, né, para fazer negativação também por correspondência. E essa marcaçãozinha que a gente tem aqui, que a gente faz no Boa Vista, né? Ela significa que quando eu estiver negativando no Boa Vista, eu vou marcar aqui, olha, se for para fazer qualquer comunicação, tá? Com o cliente, tá? E quero utilizar o canal digital também, né? O SMS ou e-mail, eu quero que sejam utilizados os dados da minha base de dados, aqui, os dados que eu tenho aqui desse cliente. Porque quando eu marco para notificar, né, por e-mail e SMS, eu estou dizendo aqui, eu estou mandando para o birô também os dados do cliente, o e-mail e o telefone celular do cliente para fazer essa comunicação. Então,
caso não utilize, né, e que lá no birô eu tenho configurado para ter uma esteira de SMS, hoje os birôs eles cobram, né, um valor adicional para usar da base deles para fazer esse envio da notificação, né? Então, por isso que é importante deixar marcado aqui, caso vocês venham a contratar o birô para fazer esse disparo automático, né, das notificações digitais. Ainda tem uma nomenclatura de arquivos, aqui vocês podem padronizar com o próprio birô, né, como vai ser gerado aqui o padrão de nomenclatura do arquivo. Hoje a gente tem até algumas variáveis aqui que vocês vão poder utilizar, como por exemplo, eu quero que tenha dia, mês, ano com 2 dígitos, sei lá, vamos concatenar essa informação aqui com o... Deixa eu ver aqui, eu acho que é número da remessa que eu tenho aqui. Eu acho que o código do cliente também é número remessa. Assim por diante, tá? Eu posso botar aí, quero que seja TXT. Então, eu posso preencher aqui o nome do arquivo, tá? E a parte da autenticação, da automatização, deixa eu falar depois, tá? Eu ainda tenho aqui um campo de ocorrência, tá? Que nos outros birôs a gente chama de natureza, mas no Boa Vista, tá, é chamado de ocorrência, que é uma identificação da dívida, né? Mas eu não digo identificação, é um grupo, né, de identificação das dívidas, né? Então, se pertence ao grupo, por exemplo, sei lá, de empréstimo pessoal, de operações do cartão de crédito, de cada tipo de dívida, né, pode ser selecionado de uma forma, até porque tem gente que negativa, sei lá, mensalidade de instituição de ensino, tem gente que negativa, enfim, aluguel, né, aluguel, e aí tem aqui essas identificações bem claras, né, códigos de identificação bem claros lá no birô. O único porém do Boa Vista, tá, é que na documentação do Boa Vista, para negativação de clientes pessoa física, não vem claramente, tá, o que pode ser preenchido como ocorrência, tá? São códigos que não estão documentados. Para a pessoa jurídica, na documentação do Boa Vista, tem lá os códigos prontos. Para a pessoa física, eles dizem assim, entrar em contato com o Boa Vista. Então, vocês vão ter que conversar com o Boa Vista para identificar que código de ocorrência vocês têm que utilizar aqui, tá? O mais comum é trabalhar ou RG ou OJ, tá? Que é vou trazer aqui um pouco da vivência do que eu já implantei aí, tá? Mas nunca ficou muito claro, tá, para nós, assim, quando utiliza um ou outro, tá? Normalmente a gente fazia, às vezes, com o nosso cliente, uma varredura, né? Ó, para quem já usava a negativação, a gente olhava o arquivo e estava lá, RG, beleza, vamos usar RG. Aí chegava lá, não, mas o cliente mudou aqui, vai ser OJ. E a gente não tinha uma justificativa do Boa Vista quanto a esses códigos de ocorrência. Então, sempre pedir um apoio deles, eu acho que ajuda. E para finalizar, a questão da automação da transferência do arquivo, tá? Esse processo aqui, eu vou fazer um link também lá com a tela da ação, tá? Para explicar todo esse processo de negativação. Deixa eu pegar aqui SPC, vou chamar aqui que é SCPC Boa Vista. Hoje, o processo de negativação dentro do nosso sistema, ele funciona da seguinte forma. Na régua de cobrança, você define com quantos dias você quer negativar o cliente, agendado, então, a restrição. Depois, esse agendamento desse registro tem que ser envolvido em um arquivo, e aí tem o processo de geração de lotes, que fica aqui nessa tela, em que eu defino se vai ser gerado manualmente ou de forma automática. Quando a gente define que é de forma automática, eu digo quando é que eu quero gerar esse arquivo, né, dentro do nosso sistema. Aí eu coloco ali dentro daqueles controles, ó, gera só no processamento, gera em dias úteis dentro de uma faixa de horário. E gerando o arquivo, tá, dentro do nosso sistema, tem o processo seguinte, que é a transmissão dele para o birô. E que aí a gente volta lá naquele cadastro para selecionar aqui um servidor de FTP, onde eu vou transferir esse arquivo, e o diretório de remessa e o de retorno. No servidor eu vou me conectar, né, conforme a gente fizer o preenchimento dos dados do servidor do Boa Vista,
hoje a gente já está acostumado aqui a fazer esse tipo de transferência, tá? Com todos os birôs, então não é algo muito complexo, normalmente é o mesmo servidor, o que muda só é o usuário e senha, óbvio, né? E a gente faz a transmissão do arquivo nesse diretório de remessa que a gente preencher aqui. O birô processa o arquivo e disponibiliza o retorno nesse diretório de retorno. A cada 15 minutos eu busco esse retorno e alimento o meu sistema, importo ele no meu sistema e finalizo essa comunicação. Então, um cliente que foi identificado ali no processamento da madrugada, né, que tinha 30 dias de atraso e com 30 dias vocês negativo. O sistema agenda da madrugada, gera o arquivo conforme os controles que vocês preencherem aqui, seja no processamento na madrugada ou em dias úteis, dentro de uma faixa de horário, pode ser até uma faixa menor aqui, ó, vamos botar aqui, ó, sei lá, das 11 às 11h30. Gera o arquivo, então, num determinado horário, e a transmissão ela acontece de imediato depois da geração. Se tiver tudo automático para a geração do lote, a transmissão sendo automática, ela acontece logo depois da geração e poderia já estar fazendo disparo ainda pela manhã, por exemplo. Se você colocar na madrugada também, né, tem a vantagem de que você já processa o sistema e já envia o arquivo lá com todas as inclusões e baixas também, né, que acontecem os seus agendamentos no processamento diário. Então, essa é mais ou menos a lógica. E só para não deixar aqui esse buraco na apresentação, mostrar aqui que o cadastro da FTP fica aqui também no menu canais, no módulo administração, né? Menu canais FTP, onde eu devo preencher aqui os dados do servidor de FTP. Tá? Esse preenchimento aqui, ele só vai poder ser salvo, tá? Esse cadastro, se o nosso sistema conseguir se conectar no servidor do Boa Vista. Tá? Então, você vai preencher os dados aqui, né, do seu acesso lá junto ao FTP do Boa Vista, e se estiverem todos os dados corretos, ao salvar, o sistema aceita salvar. Se der qualquer falha na conexão, dá erro, tá? E aí você vai ter que ajustar o cadastro. Fazendo o cadastro aqui do FTP, pode voltar aqui, né, e selecionar o FTP, e aí depois só preencher aqui o diretório de remessa e de retorno, né, de acordo com o que foi definido lá com o birô para cada um desses dois diretórios. E aí a gente volta, né, depois de feito esse cadastro aqui, por enquanto eu vou deixar desmarcada a opção da automatização, tá? Eu vou deixar essa ocorrência como XX, mas o restante já vou deixar mais ou menos assim, tá? O nome do arquivo eu vou deixar em branco também, para que a gente saiba o que a gente deve preencher. Ou deixo um número 1 aqui, ó. Tudo que está número 1 aqui vai precisar ser revisitado, tá? Aqui eu acho que eu não consigo botar número. Consigo, ó. Vou botar 1 também. Que aí fica claro que a gente ainda vai ter que revisitar. Tá? E aqui na ação de cobrança eu consigo fazer esse vínculo aqui agora, né? Ó, selecionar a configuração do Boa Vista e dizer toda negativação que eu fizer com essa ação vai estar vinculada àquele canal. E eu passei por alguns campos aqui, né, que eu deixei para trás, que são campos importantes para a gente tratar, né, que é, primeiro, a inclusão vai ser feita por contrato ou por parcela. Hoje vocês têm aí somente faturas, né, no primeiro momento, então não vai fazer muita diferença fazer a inclusão por contrato ou por parcela, porque para nós aqui um contrato, né, uma fatura só tem uma única parcela, então é indiferente. Aí tem um campo chamado valor de dívida, que traz aqui 4 tipos de saldos, tá, distintos, para identificação do valor da dívida lá no birô. E aí vai depender muito de quando vocês pretendem negativar o cliente. Porque se o cliente já estiver em CRELI, o saldo atual e o saldo total podem variar. Se o cliente não entrou em CRELI ainda, ele tem uma fatura ativa, o saldo atual e o saldo total são iguais. E, consequentemente, aqueles saldos atual em atraso, saldo total em atraso também são iguais. Só que, quando você for negativar um cliente que atingiu um determinado atraso, tá? Já estava negativado, ele fez um acordo,
pagou uma parcela, tá? Você reabilitou ele. Depois passaram-se mais 2 parcelas, ele pagando. Na terceira parcela, ele parou de pagar. Ele volta a ser cobrado pela dívida original e poderia ser novamente negativado, só que agora ele está com, sei lá, 300 dias de atraso. Nesse caso, né, vai ter um impacto aqui, porque a partir do CRELI, né, eu posso fazer a correção do saldo, né? A DOC lá nos encaminha ali dizendo, ó, o saldo em CRELI desse cliente é 1.000. Aí ele fez um acordo, pagou ali uns R$500, tem outros 500 ainda para pagar, só que do momento que ele entrou em CRELI até o dia atual, já correram ali alguns encargos em cima do cliente e agora está devendo R$700. E aí eu posso escolher por negativar ele por 500, que é o original, o total ali, né? Ou então por 700, que é o saldo atual. Aí não sei se vocês têm já essa definição. Não temos ainda. Aí eu vou deixar aqui marcado qualquer um deles, né? Depois vocês vão ter que revisitar aqui, né? E definir se vocês vão querer fazer a negativação aqui pelo saldo original, em cima do saldo migrado para CRELI, ou pelo saldo atualizado pelo nosso sistema com os encargos. Depois tem uma forma de identificação da dívida junto ao birô, que hoje na estrutura de contrato aqui é somente o número do contrato mesmo, né? Então a chave da negativação vai ser o CPF do cliente mais o número do contrato, vamos dizer assim, né? Para clientes que trabalham aqui com operações com avalistas, fiadores, eu posso, né, tendo a informação aqui desses participantes no meu sistema, eu posso utilizar os dados deles para serem negativados também, negativar avalistas, fiadores, devedores solidários. E eu tenho também aqui alguns checkbox, tá, que fazem sentido só para alguns perfis de cliente, tá? Esses dois aqui eu nem vou entrar muito no detalhe porque eles não fazem sentido nenhum para vocês, tá? São casos de negativação de clientes nossos aqui que têm muitas dívidas parceladas ou que têm diferentes redes de loja, né? Então, não é uma operação só com fatura, né? É uma operação com empréstimo pessoal, com consignado, com carnês em uma rede de loja, então aí fazem mais sentido tanto esse reenviar após decurso de prazo, como registro único por configuração ou filial. Porém, tá, a marcação desses campos não obrigatórios, tá, ela pode ser feita, e aí você vai estar, de certa forma, enriquecendo a base do birô, né, encaminhando dados que eram opcionais, tá, e assim, colocar mais informações lá para o birô, né, no layout padrão. Hoje a gente tem somente mandando os campos obrigatórios, um layout, e os outros campos são todos enviados ou em branco ou zerados, de acordo com o que o Boa Vista nos pede. Mas se marcar aqui, a gente manda esses campos opcionais. Para finalizar, a gente tem ainda uma lista de regras, tá, que eu posso balizar, né, o que tiver definido lá na régua, tá? E aí eu poderia repetir, por exemplo, lá na régua de cobrança vocês definiram com 30 dias negativa. Você pode colocar os mesmos 30 dias aqui. Qual é o impacto que vai ter isso? Zero, né? Se a automação está com 30 dias e aqui também tem 30, o impacto é zero, né? Inclua a partir de 30 dias. Mas aí pensa o seguinte, você vai fazer uma manutenção lá na régua e diz assim, ó, vou negativar o cliente com 45 dias, não mais com 30. Com essa marcação aqui ainda estando com 30 dias, o nosso sistema vai olhar, né, ó, vai tentar negativar só com 45. Então, esses 30 aqui não vão ser considerados, né? Vai ser vamos dizer, um parâmetro abaixo da situação atual e vai ser aceito o processo de negativação. O problema é o contrário, né? Se você baixar, diz assim, vou negativar com 15 dias. Esse aqui é um balizador para a inclusão. Se você está dizendo que só negativa com 30, né, eu não vou permitir que a negativação aconteça já com 15 dias, tal qual está na régua, porque a regra da ação diz que não pode ter negativação com menos de 30 dias. Isso aqui é para garantir principalmente esses casos aqui, ó. Hoje o sistema pode agendar automaticamente uma negativação com 15 dias e só gerar ela com 30, mas poderia também ter aqui uma abertura, né, para dizer assim, olha, a negativação é só a partir de 45 de forma automática.
Mas o sistema está deixando que manualmente um usuário negative alguém com a partir de 30. Então, ele poderia fazer essa inclusão manual. Então, em virtude disso, que essa parte aqui, ela pode fazer um pouco de sentido, tá? Botar essa baliza aqui a nível de dias de atraso. Caso contrário, né, pode dizer assim, ó, só vou configurar lá na régua, aqui vai ficar zerado os dias de atraso, né? Então, é nulo, né? Mas saldo é bastante utilizado aqui, tá? Ah, não negativa ninguém com menos de R$ 50. Pode ser feito, não tem problema nenhum. Então, aí a gente impede negativar um cliente com valor muito baixo, tá? Então, é algo que vocês podem prever aqui, tá? Nesse primeiro momento, eu vou botar assim, ó, 99, só para chamar atenção, né? E aí depois vocês podem revisitar aqui, né, e fazer alguma validação. Deixa eu até salvo esse cadastro aqui. Deixa eu ver se tem alguns outros. Ah, tem Serasa, SPC Brasil. Isso aqui eu vou deixar tudo inativo, tá? Já para não fazer confusão. Beleza. Então, assim, a nível das ações de cobrança que eu tinha para mostrar para vocês aqui, né, e dos canais aqui, né, do que a gente envolvia, eu acredito que eu passei por todos eles aqui, tá? Por todas as ações de cobrança. Aí, eu já gostaria agora de ter uma visão de vocês para a gente poder já direcionar, né, os nossos esforços aí para a régua de cobrança, se vocês têm já uma régua previamente definida, tá? Que aí, de certa forma, eu posso já deixar as ações necessárias aqui. Ok. Não sei se o Alcir já tem mapeado. Alcir está aí? Ele até tá, mas Aham. Tá, mas não tá. Não, mas assim, tá a bom. gente pode voltar depois, tá? Não tem problema. Quando a gente estiver falando sobre a régua de cobrança, a gente pode voltar nesse assunto e fazer os cadastros necessários das ações aqui. Só queria dar esse briefing inicial aqui, né, para a gente já poder pensar, né, ó, o que eu vou precisar lá na régua? E já deixar cadastrado aqui, tanto que eu já fiz esse cadastro do Boa Vista aqui, né, embora alguns campos ainda precisam ser revisados por vocês, mas já deixei pronto aqui, né? E aí, claro, aí vai depender, vou disparar SMS, vou disparar e-mail, vou gerar ligação, vou mandar para assessoria, tudo isso a gente precisa preencher aqui. A nível de disparos de SMS, não sei se vocês têm alguma definição junto com a DOC, RPE, para utilizar o próprio broker que eles fornecem, ou se vocês vão utilizar algum broker próprio, ou se vocês não vão utilizar, né, disparo de SMS, enfim, não sei o que tem planejado aí também, se vocês têm alguma coisa já definida. Eu acredito que a gente vai usar o que temos na RPE, mas ainda também não posso te confirmar. Não é certeza. Perfeito, perfeito. Bom, a gente deixa por enquanto assim, tá? E aí a gente vai avançando aqui até, vamos dizer assim, eu tenho ainda que mostrar para vocês aqui a configuração dos modelos, então a gente tem aqui por onde avançar no treinamento, tá? Ainda hoje. E aí depois a gente pode voltar aqui, né, quando chegar na régua lá para fazer as definições, né, do que vocês pretendem já deixar configurado, se quiserem já deixar configurado alguma régua de cobrança. Tá. Deixa eu só tirar uma dúvida com você. Então, Claro. se a gente conseguir configurar aqui já nesse treinamento algumas decisões que nós temos, a gente já pode fazer. Claro, pode ser. Sim, sim, essa é a ideia, né? Nossas horas de treinamento, elas são voltadas para apresentar a solução e que quando você já tem as definições prontas, se quiser, para tornar até mais prático o treinamento, a gente configura junto e já deixa pronto, já serve como um pré-setup aí para quando vocês forem efetivamente migrar para a produção, né, já levar todas essas configurações feitas aqui em homologação. A gente consegue subir, né, vamos subir o ambiente de produção amanhã, né,
pego tudo que tem configurado hoje na homologação e subo para a produção. Aí, claro, só vou precisar que sejam importados os dados lá do CARDES, né? Mas o que a nível de configuração eu consigo importar tudo aqui da homologação. E hoje é bem comum de ser feito assim. Normalmente até a gente faz assim, ó, o treinamento de vocês está feito agora, mas vocês vão implantar, eu acho que só na virada do mês, né? Mas para clientes nossos aqui, o mais comum é fazer assim, nas vésperas da implantação, a gente dá o treinamento e já sai configurando já para começar a rodar, né? Então, independente do modelo, a gente fica sempre à disposição para ajudar vocês nesses cadastros e usar durante o treinamento, as horas de treinamento, para já deixar cadastrado, que a gente já tiver definido. É melhor mesmo. Não tinha essa informação, mas é bom saber porque a gente já vê aqui a linha direitinho, que a gente já consegue adiantar com você aqui no treinamento. Uhum. O que vocês puderem, tá? Já tiverem definido, já tragam para o treinamento, tá? Não sei se foi passado aí para vocês, tá? O plano tá, do treinamento. Eu havia encaminhado, acho, pro... Rapidinho. Eu mandei para o Danilo, tá? Todo o plano do treinamento. Então, de certa forma, tem lá ó, o escopo do treinamento de hoje, né? Tá lá, ó, cadastro de ações e cadastro de modelos. O que que eu esperava para hoje, né? Se você já tem fraseologias prontas de SMS, que é o próximo assunto que a gente vai ver agora, né? Ou fraseologias de e-mails, né? Tendo pronto, eu já posso mostrar para vocês na prática, né? Pegar uma frase que vocês já utilizam, já deixar cadastrada e pronta só para fazer o vínculo depois na faixa de atraso que vocês quiserem. Ah, eu já tenho a régua pronta, então ó, amanhã, né, dia 29, é a hora de a gente falar sobre régua de cobrança, né, e as segmentações da carteira. Então, se vocês já têm pronto a régua, amanhã seria um bom dia para trazer, a gente ia configurar junto. Assessoria, vai encaminhar cliente para assessoria, já tem na quinta-feira, né, quinta-feira é sobre cadastro de assessoria e outras configurações acessórias do módulo recuperação de crédito. Aí tem questões de tabulação e tudo mais. Na sexta-feira, cadastro do banco cobrador, meio de pagamento, encargos. Na segunda-feira da semana que vem, configuração das negociações. Então, se vocês tiverem aí as tabelas de desconto, parcelamento para os acordos, né? E aí, sim, aí na terça e na quarta-feira seria o fechamento do treinamento com visão mais operacional de relatórios, né? Então, até segunda, todos os dias aí, né? Sempre tem alguma configuração que, se vocês tiverem já definições, né? A gente já pode cadastrar junto. E aí fica até melhor, porque fica mais prático, né? Fica visual aí para vocês. Sim, tá certo. Bom, deixa eu dar continuidade aqui. Vamos lá, então, para fazer o cadastramento, vou apresentar para vocês aqui o cadastramento dos modelos, tá? Que é o que encerra o treinamento de hoje. Esse passo, né, de cadastrar os modelos, ele se dá com a necessidade de a gente definir, né, na régua de cobrança, qual é a ação que a gente vai usar e qual é o texto que vai ser utilizado. E a gente coloca na régua lá em que momento isso vai acontecer. Por exemplo, né, dispara SMS com 5 dias. E o SMS tem que ter a seguinte frase. Então, na régua eu tenho que colocar o número de dias, 5. Eu tenho que colocar a ação de cobrança, que foi o passo que a gente acabou de fazer. E agora o passo seguinte, que é qual é o texto, né, que vai nesse SMS. Se fosse um e-mail, né, vamos configurar então na régua de cobrança o momento em que vai ser disparado o e-mail. Olha, vamos disparar um e-mail assim que for incluído um acordo. Beleza. Então, coloca lá na régua dizendo, ó, acordo incluído, né? Mandar uma ação de e-mail. E qual é o corpo do e-mail? O assunto, o corpo mesmo, a mensagem, né? Tem algum anexo? Não? Então, a gente define isso tudo nesse módulo personalização, no menu modelo, né? E aqui a gente tem hoje esses 6 modelos de e-mail, desculpa, 6 modelos, né, de mensagens que a gente pode envolver em ações de cobrança, em outros casos aqui não necessariamente envolvidos com as ações de cobrança.
Eu tenho modelos de SMS, de e-mail, de carta, que são específicos para cada uma dessas ações de cobrança, que envolvem ações, efetivamente. Eu tenho um modelo de JSON aqui, né, que ele é um modelo genérico, tanto para algumas integrações que a gente tem, tá? Então é algo mais técnico esse aqui, né? A gente configura lá dizendo assim, olha, eu vou fazer uma comunicação com um servidor externo, eu tenho que mandar alguns parâmetros. Então a gente define esses parâmetros aqui nesse modelo JSON aqui. E ainda eu tenho outros 2 modelos que são envolvidos sempre em geração de documentos, seja o modelo de documento, que normalmente é utilizado para geração de um termo de confissão de dívida, um documento de aviso de cumprimento de quitação de acordo, vamos dizer assim, né, de quitação de dívida, termo de quitação de dívida, algo nesse sentido. Ou então o boleto. O modelo de boleto ele não deixa de ser um documento, tá? Só que ele é um documento só gerado para meios de pagamento do tipo boleto, tá? E que a gente pode personalizar também o boleto, né? Criar uma identidade visual, transformar um pouco aquela visão mais engessada do boleto, né? Claro que passando por aprovação do banco. Então, a visão geral são esses modelos que a gente tem aqui disponíveis, tá? Como é que a gente constrói esses modelos? Toda a construção ela é feita por fora do sistema e importado um arquivo para dentro do cobranças. Esses arquivos, eles variam de acordo com o tipo, né? O modelo de SMS tem aqui um tipo, né, de modelo disponível, tá? Mas o que eu quero dizer do tipo é o arquivo aqui, ó. SMS, hoje, eu devo importar, tá, um arquivo do tipo TXT, tá, com extensão TXT. Porque, no final das contas, SMS é apenas texto, né, que a gente vai mandar lá para o broker. Então, você deve colocar aqui textos fixos dentro desse TXT e também informações variáveis para que o sistema possa ler e transformar essas variáveis na informação específica de cada cliente. Por exemplo, né, tem que colocar o valor da fatura. Então, pega lá na estrutura de contrato, né, o campo de valor ali e coloca aqui, né, dentro do modelo para que para cada cliente a gente troque, né, essa variável pelo valor da dívida do cliente e aí cada um recebe a mensagem com o seu valor correspondente. Então, aqui a gente importa TXT no modelo de SMS. No modelo de e-mail, o documento esperado, né, o arquivo para ser feito o upload é um HTML, que hoje a gente transmite, tá, para o servidor de e-mails de vocês um HTML realmente para ser a composição do corpo do e-mail. Então, a gente exige aqui, né, que tu já suba um HTML, então você pode construir esse HTML junto com a equipe de marketing, de design, aí, caso vocês tenham algo nesse sentido, né, para criar uma identidade visual nessas comunicações por e-mail. Importado o HTML aqui no nosso sistema, tendo alguma variável a gente altera, tal qual o TXT, né, para poder deixar mais personalizada a comunicação. Nada impede, né, que tanto o TXT quanto o HTML só tenham textos fixos, tá? Ou imagens fixas, sem utilização das variáveis do nosso sistema, tá? Mas aí, eu acredito que você esteja perdendo aí, né, a oportunidade de deixar mais personalizado. A nível de carta, tá? Eu aceito aqui tanto arquivos como ODT como DocX, que são arquivos de editores de texto, né? Tanto o Microsoft Word quanto esses editores free, né, como o LibreOffice, né, fazem a geração, salvam ali, né, arquivos no formato ODT ou DocX. E você pode subir aqui, né, esses arquivos na configuração de modelo de carta, para que a gente possa deixar, né, a estrutura da carta pronta para ser impressa lá numa gráfica, por exemplo, impressa localmente no arquivo, esse arquivo PDF que é gerado. A nível de boleto e documento, depois vocês vão ver que também a gente aceita tanto o ADT quanto o DocX, tá? Eu só vou voltar agora aqui para novamente mostrar aqui os modelos de SMS e explicar agora
essa questão do campo tipo, que tem em todos eles, né? Em todas essas telas de modelo que eu acessei, sempre tinha o campo tipo. Esse tipo, ele traz aqui uma distinção de estruturas do nosso sistema para ser utilizado o modelo. Dependendo do tipo que você utilize, variáveis diferentes vão ser disponibilizadas para uso. Então, por exemplo, se eu quero mandar, tá, um SMS via régua de cobrança, tá? Hoje vocês podem fazer essa régua em cima da fatura, né? E cobrar numa automação que eu chamo de workflow, que é uma automação voltada para todo o atraso do cliente, enquanto eu tenho uma outra automação que se chama de gatilho. E aí, dependendo das automações, né? Se for por workflow, eu uso o tipo cliente. Se for por gatilho, eu posso utilizar ou o tipo contrato ou o tipo contrato parcial. Então, tem umas distinções assim, tá? Que até em manual tem isso, mas de qualquer forma é bom a gente deixar registrado aqui no treinamento, já que está sendo gravado para vocês aí, né? Além disso, né, quando vocês vão fazer cobrança em cima de acordos, eu posso colocar o tipo acordo para cobrar o acordo como um todo. Daqui a pouco, em momentos como, eu preciso mandar um SMS na inclusão do acordo, na quebra do acordo, então usar o tipo acordo, como também eu posso disparar qualquer comunicado para o cliente, ou SMS ou e-mail, né, para cobrar individualmente cada vencimento, né, cada parcela. Aí eu posso utilizar aqui esse tipo acordo parcela. Além disso, tá, dependendo do tipo, né, que esteja envolvido aqui, vocês notam que a gente apresenta um campo a mais, né? Você viu aqui, né, quando eu selecionei, tem esse registro boleto Pix. Tanto nos modelos de e-mail, SMS, a gente pode dizer que o modelo ele só vai ser disparado, tá? No caso o e-mail, o SMS só vai ser disparado depois que o boleto estiver registrado, ou Pix, né? Se vocês vierem utilizar o meio de pagamento Pix. Porque em determinado momento você pode configurar, né? Aqui nesse, estou usando o tipo o modelo de SMS do tipo acordo parcela. E eu quero aguardar o registro do boleto porque nesse modelo que eu estou construindo vai ter lá a linha digitável do boleto. Então não adianta nada eu mandar disparar esse SMS logo depois da inclusão do acordo, sendo que o boleto ainda não foi registrado, então eu não sei nem a linha digitável lá do boleto. Então, essa é o intuito de usar essa função aguardar, tá? E não são em todos os casos, é só nos casos que realmente envolve registro de boleto aqui. E depois a gente tem para e-mail e carta, tá? Outros campinhos, tá? No caso da carta não tem, tá? Mas no e-mail é que tem outros campos aqui, ó. Tem o campo do assunto, que a gente define, né? Qual é o assunto que vai lá no e-mail. Define se o envio vai ser feito para todos os e-mails do cliente ou só para o e-mail principal, marcando todos aqui, envia para todos que tem no cadastro do cliente. Se não, manda somente para o principal. E ainda tem a parte dos anexos, tá? E os anexos são diretamente relacionados aos tipos aqui, né? Então, se eu tenho um tipo, vou mandar um e-mail para lembrar do vencimento da parcela do acordo. Eu tenho que utilizar um documento para ser anexado, que pode ser tanto o modelo de documento quanto o modelo de boleto, tá? Mas precisa ser do tipo também acordo parcela, porque as variáveis que eu vou utilizar são todas as mesmas, então tem que estar com essa questão dos tipos de modelos sincronizados. Então, se eu quiser fazer aqui um envio de um boleto em anexo, né, para que o cliente se lembre do vencimento, né, no caso do e-mail, eu posso fazer esse encaminhamento anexando aqui o documento. Tá? Então, essa é o campo a mais que a gente tem aqui nesse cadastro de modelo. Agora, eu vou só pedir para vocês aqui uma pausinha, tá? De 1 minuto, só para me pegar uma aguinha aqui, que eu estou ficando com a garganta seca. E aí a gente finaliza essa parte aqui dos modelos, tá? Mostrando para vocês como a gente constrói o modelo, tá? E falando sobre um pouquinho dessa ajuda aqui, onde é que a gente vê as variáveis, tá? Só 1 minutinho. Tá bom.
Voltei. Estão por aí? Sim, então. Beleza. Então, dando continuidade aqui, né? O ponto onde eu preciso mostrar para vocês ainda é que tem esse botão aqui de ajuda em todas as telas de cadastro de modelo e que elas trazem, né, é como se fosse um manual aqui, né, para utilizar as variáveis. Como eu estava comentando, a construção desses modelos é toda feita por fora do Cobranças. Então, a gente precisa criar um modelo dentro de um editor de texto, né, um TXT, ou um editor de texto para a criação de um HTML, né, ou até mesmo um OpenOffice, LibreOffice, o Microsoft Word, né, para fazer a criação dos documentos, e depois colocar dentro desse editor de texto tanto a parte fixa, que vocês querem que seja texto padrão, quanto o que vocês querem que tenha de variação entre os clientes. E na variação a gente pode utilizar essa ajudinha aqui, selecionando o mesmo tipo que você vai salvar aqui fora, por exemplo, ó, vou usar acordo parcela. Então, seleciona ajuda, pega aqui a acordo parcela, porque todos esses, o que tem aqui nessa barra lateral aqui, ó, de opções, vocês vão poder utilizar, tá? Como variável, né? Dependendo da estrutura que a gente esteja trabalhando, da estrutura desejada, né? Então, por exemplo, eu quero utilizar o nome do cliente. Então, eu vejo aqui, né, na estrutura de cliente, que o nome do cliente deve ser utilizado a variável cifrão, abre chaves, cliente.nome, fecha chaves. Você nota que todas as variáveis elas têm aqui, ó, cifrão, abre chaves e depois tem o fecha chaves. E aqui a gente tem alguns exemplos, né, de como utilizar. Só que, por exemplo, aqui é uma variável que pega o nome por completo do cliente. Como é que eu uso, né, uma variável que tenha só o primeiro nome do cliente, por exemplo? Aí vai depender, né, da criação de uma lógica, tá, com funções que existem dentro desse framework que nós estamos utilizando para a geração dos modelos, né? Todo o nosso desenvolvimento foi feito em cima desse framework FreeMarker, tá? Aqui está a documentação, vocês podem clicar e ver aqui, só que vocês vão notar que é uma documentação extremamente técnica, tá? E às vezes, tá, dependendo da necessidade que você tenha de construção das variáveis, você vai praticamente desenvolver, codificar, né, um sistema à parte dentro dos modelos, né? Vai colocar lá uma lógica para dizer se vai ser gerado o modelo com um texto ou com outro texto, enfim, né? Ou com um número, um valor específico ou outro. Então, aqui, tá, tudo que envolve essa criação de modelos, eu acho que é interessante, tá, contar com o apoio do time técnico, tá? Seja de um time de TI ou analistas ou desenvolvedores aí que possam apoiar vocês nessa construção. Ou até o próprio time de marketing, por exemplo, de design, para fazer a criação dos HTMLs, né? Então, aqui eu acho que vocês perdem um pouco a autonomia, tá? Porque realmente a construção dele depende um pouco mais, né? Para a gente trazer essa flexibilidade de construir qualquer tipo de modelo, tem essa questão de precisar conhecer um pouco esse framework e um pouco de quase que de lógica de programação, caso as variáveis sejam um pouco mais complexas de serem montadas. Embora, tá? Posso mostrar para vocês aqui que dependendo do texto que a gente vai criar, né? Ó, vou mandar um SMS só com o nome do cliente lá na frente e, sei lá, citar ali que a fatura venceu no dia tal. Bom, então é mais simples, né? Para esse tipo de modelo é mais simples. Tem que mandar a linha digitável. Pô, é só uma variável, é mais simples, né? Mas às vezes tem clientes nossos que pedem. Não, ó, valida. Se o cliente tiver essa característica, manda essa mensagem. Se tiver outra, manda outra mensagem. Aí vai depender muito, realmente, de nós fazermos essas lógicas dentro do modelo, né, para apresentar de uma maneira ou outra o texto, esse texto, né, que a gente pretende mandar.
Então, assim, explicado um pouco sobre isso, né, eu acho que a melhor maneira de ficar claro até para vocês aqui, eu não digo ficar 100% esclarecido, mas pelo menos para que vocês vejam, né, o que teria a ser montado. Eu vou pegar aqui, tá, um editorzinho, tá, de texto. Deixa eu pegar ele aqui e colocar aqui para vocês. Um online que fica mais fácil de a gente manusear. Um bloco de notas aqui online, tá? Então, como é que eu construo o texto aqui, né? Eu não sei se vocês têm algum exemplo aí de mensagem de SMS que vocês têm interesse em enviar, ou se eu posso criar algo aqui da minha cabeça também. Edu, exemplos nós ainda não temos, estamos elaborando ainda. Uhum. Então, a gente pode criar da sua cabeça. Vou pegar aqui, tá, um modelinho qualquer aqui, só para a gente usar aqui, ó. Vou começar, tá, por uma função que ela é bastante utilizada, tá, pelos nossos clientes, né? Então, eu vou botar aqui, por exemplo, ó, vou colocar Marte Minas, uma identificação de vocês, ou qualquer outro texto aqui que vocês queiram identificar vocês, 2 pontos, e a primeira variável, aquela cliente.nome, anexando também aqui uma outra função, ó. A função, normalmente, dentro daquele framework ali, a gente utiliza com um ponto de interrogação, e aí depois tem uma funçãozinha aqui. Essa aqui significa dizer assim, mantém tudo antes de determinada coisa, né? E aqui, essa coisa aqui é um espaço em branco. Então, a gente diz assim, mantém tudo do nome do cliente até o primeiro espaço em branco. Então, essa função, a gente montou uma lógica aqui para dizer assim, ó, meu nome é Eduardo Farias, mantém tudo até o primeiro espaço em branco. Então, entre Eduardo Farias tem um espaço em branco, vai manter só o Eduardo aqui, né? Aí vai dizer assim, ó, Eduardo, não identificamos o pagamento da sua fatura até o momento. Por favor, entrar em contato com o 0800, alguma coisa aqui. 100, sei lá. Então, coloquei aqui uma mensagem, a única variável que eu coloquei, o nome do cliente, tá? Posso pegar esse texto aqui, tá? Salvar ele, né? E subir dentro do cobranças como se fosse uma mensagem de SMS, né? SMS para cobrar. Aí a gente pode selecionar o tipo, tá? O tipo, ela fica bem flexível aqui para ser tanto a nível de contrato, de cliente, de contrato parcela, e depois a gente reutilizar nas réguas. Eu vou usar o contrato parcela, tá? E depois vocês vão entender quando a gente estiver construindo as regras, tá? A régua, tá? Porque é mais fácil construir a régua dentro dos gatilhos do que do workflow. Eu vou sugerir para vocês utilizarem o gatilho. Mas eu vou colocar aqui, ó, SMS teste. Tá? E salvar aqui, ó, fazer a importação desse arquivo que a gente vai subir, né, o TXT. Esse arquivo TXT eu estou tendo que salvar local aqui, tá? Não estou mostrando para vocês o procedimento, tá? Mas eu estou salvando ele dentro de um notepad aqui da minha máquina, tá? Vou selecionar ele aqui. Eu salvei, basicamente é como se tivesse salvo esse arquivo aqui, né? Botei um nome nele, eu botei ó, sms, teste, 2.txt e importo. Aí depois, quando a gente tiver clientes na base, né? A Doc já tivesse subido aí uma base de clientes, a gente pode até testar aqui e ver o comportamento com os clientes, né? Nesse botãozinho aqui a gente consegue visualizar, ó, seleciona o cliente, né? Seleciona o contrato, a parcela, clica em confirmar e a gente
pega todo esse texto aqui e troca as variáveis, né? Aí vai mostrar assim, Marte Minas. Vamos imaginar que o cliente seja Eduardo, né? Eduardo, não identificamos o pagamento da sua fatura até o momento, entrar em contato no 0800. Né? Então, a gente poderia testar aqui também, tá? Só não vai ser possível agora, então eu vou deixar salvo aqui esse cadastro. Vamos fazer um outro exemplo aqui, tá? Vamos fazer um de... parecido com esse aqui, ó, acordo parcela, tá? Vamos ver se esse aqui ele tem uma... fazer assim, ó, vamos até deletar, mostrar como é que eu edito aqui, né? Ó, aqui já existia um modelo, né? Lembrete de parcela de acordo, vou chamar. Esse é o SMS. Já está aqui o tipo acordo parcela cadastrado, né? Eu tenho aqui as variáveis que eu posso utilizar e eu vou abrir elas aqui. Primeiro eu vou deletar esse modelo atual. Não preciso nem deletar, tá? Eu poderia subir um por cima e deixar esse aqui como um histórico, tá? Mas nesse caso aqui eu vou deletar. E aí eu vou mostrar para vocês aqui as variáveis que eu tenho de acordo parcela e mostrar que numa negociação do tipo boleto bancário, eu posso utilizar a linha digitável, que está aqui, ó. Essa é a variável da linha digitável. Ó. Então, esse poderia ser um outro modelo a ser cadastrado por nós aqui, ó. Marte Minas, né? Ó. Nem vou botar o nome do cliente, né? Vou botar assim, olha, sua parcela de acordo vence no dia, aí eu vou botar a data, segue o boleto para a variável, colocar aqui o boleto linha digitável e a data, a gente vai olhar aqui na estrutura de parcela do acordo, ó. Aqui tem um campo de data de vencimento da parcela, a gente pode pegar toda essa estruturinha aqui, ó. Aqui até já tem uma funçãozinha, esse string, mais aqui essa divisão de dia, mês, ano, tá? Isso aqui quer dizer que essa data vai ser convertida bem nessa estrutura, ó. DD, MM, YY, YY. Então, 2 caracteres para dia, 2 caracteres por mês e 4 caracteres por ano. Quer tirar os caracteres do ano, deixar só 2? Pode, aí vai aparecer só 22. Não quer mostrar o ano, só dia e mês? Pode também, tá? Então é bem flexível de você fazer essa alteração aqui também. SMS, às vezes a gente quer economizar caracteres, né, para poder caber dentro da limitação do broker, né, e não cobrar 2 SMS. Então, a gente pode trabalhar dessa forma aqui também. Vou salvar aqui também, né, de forma local aqui na minha máquina, para poder subir ali no sistema, esse exemplo. Vou adicionar. Aqui, ó, selecionado aqui o SMS teste FIM3. TXT, subir. Poderia testar também, né, em cima de um cliente que tem um acordo, mas hoje eu não tenho nem clientes na base, né, muito menos acordos. Então, posteriormente eu posso fazer esse teste. Posso definir também que eu quero aguardar o registro do boleto para só então mandar esse SMS, visto que se eu não tiver registrado o boleto, eu não tenho nem como mandar o SMS, né? Porque eu tenho um campo de linha digitável ali que vai ser fundamental para o cliente, né? Para ele fazer o pagamento, né? Então tem que estar registrado o boleto. Então eu coloco esse aguardar aqui também e posso salvar. De testes, mostrei aqui para vocês aqui e-mail, né? Desculpa, SMS. E-mail, tá? O que precisaria ser montado aqui? A diferença, tá? Por que eu estou dando mais exemplos de SMS? Porque SMS é mais simples, né? O e-mail, como é um HTML, tá? Vocês vão ter essa dependência, talvez, aí da área de marketing de vocês, aí, né? Ou até contratar uma agência, por exemplo, para construir uma peça, né? E aí vai ter todas aquelas tags, não sei se vocês já conhecem a estrutura de HTML, né? Então, teria que pegar todas aquelas tags e construir. Eu não tenho nem como mostrar para vocês um exemplo, tá? Porque a gente não tem aqui exemplos, né? Cada cliente constrói o seu, vamos dizer assim, né? Eu não posso reaproveitar, por exemplo, de um cliente, porque normalmente tem uma identidade visual, tem imagens, né? Que são imagens já
correspondentes lá à logo do nosso cliente, ou algum padrão de cores bem específico de cada cliente, então fica um pouco mais difícil, tá? Muito embora, tá, pudesse fazer aqui, ó, construísse aqui algumas tags mais básicas do HTML e só gerar aqui um texto, né? Então, seria só um e-mail com textos, né? Então, poderia ser feito, tá? Mas eu acho que não vale muito aqui para a experiência. O mais importante é saber aqui como vocês podem consultar ali, né, as variáveis, como utilizar as variáveis, essa estrutura aqui de ter cifrão, abre chaves, coloca o nome da variável, tem algumas variáveis que têm essa função e vocês podem utilizar a função. Até no próprio essa boleto linha digitável, existem para alguns clientes nossos, eles olham assim as nossas variáveis e veem assim, mas a tua linha digitável do boleto, ela tem alguns pontos, ela tem espaços em branco, e eu quero economizar caracteres. Eu quero tirar esses pontos e espaço em branco. A gente pode utilizar algumas funções aqui para isso, a gente pode auxiliar vocês também. Então, se vocês já tiverem essa fraseologia pronta durante o treinamento, a gente pode já ajudar desde então, tá? Vai facilitar. Caso contrário, depois a gente pode também atender a isso. A gente só vou pedir para que vocês encaminhem, né? Quando tiverem mais adiante, encaminhem essas demandas por chamado. E aí depois a gente pode ir mais adiante, aí, quando a gente já estiver falando um pouco mais ali do registro de boleto, né? Entender assim, até fazer a parte da homologação, a gente pode também entrar nesse modelo específico de boleto aqui, tá? Que aí, se vocês precisarem personalizar o modelo de boleto de acordo com o que o banco exigir lá para a homologação bancária, a gente também pode proceder. Até aproveitando já que a gente está entrando, né, tocando nesse assunto, né, pelo menos, vocês já têm definido aí qual é o banco, né, que vocês vão fazer o registro de boleto? É o Banco Santander. Santander, certo. O Santander, ele tem até para alguns clientes nossos, aqui a gente já fez aí recentemente alguns modelos já mais específicos, tá? Bem prontos, vamos dizer assim, para que não tenha problema, né? Então, tem algumas validações que o time do Santander faz na hora de homologar, né, a carteira, que eles analisam ali, olha, tem que ter aqui sei lá, tem que ter essas informações, tem que aparecer em branco, não pode aparecer alguns dados ali, sei lá, deduções, abatimentos, descontos, valor a cobrar, alguma coisa assim. Tem alguns campos que eles exigem isso, tem algumas estruturas que tem que ter na via do cliente, na via do banco, né? Então, a gente já montou, já tem pronto isso e facilita bastante. E aí, quando for fazer a homologação, a gente pode voltar nesse assunto aqui, também tratar essa parte dos modelos. Para hoje, né, o nosso escopo é esse do treinamento, tá? Amanhã a gente retoma aí com a régua de cobrança, com a parte ali da segmentação da carteira. Não sei se vocês têm alguma dúvida final, fiquem à vontade para me fazer um questionamento, mesmo que já tenha passado um pouco do horário. Para mim está tranquilo. Tudo bem. Tá certo. Bom, pessoal, então agradeço a atenção de vocês, tá? Agora, na sequência aí do treinamento, eu já vou disponibilizar esse segundo vídeo lá naquela mesma pasta que eu mandei para vocês por e-mail, né, com a gravação de ontem. Então, se assim que vocês já quiserem baixar, fiquem à vontade. Sim. Tá? Um bom final de tarde para vocês aí. Obrigada, Eduardo. Obrigado. A você também. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.